Se existisse um programa tipo Os Filhos Ricos da Coreia do Norte, acho que Kim Jong-un seria perfeito como protagonista. Uma investigação conjunta sul-coreana e americana de 2013 revelou que o líder norte-coreano Kim Jong-un, também conhecido como líder supremo, possui um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares. Quer dizer que tipo de pessoa gasta dinheiro com mais de 30 pianos e contrata os Harlem Globetrotters para se apresentar? Bem Kim Jong-un, é claro. Em 2013, os bens de Kim Jong-un foram encontrados em mais de 200 contas bancárias no exterior, localizadas em diversos países, incluindo Rússia, Áustria, Liechtenstein, China, Singapura, Suíça e Luxemburgo. Vejamos alguns dos gastos de Kim Jong-un. Uma coleção de pianos. Em 2014, o líder supremo teria importado para o país 36 pianos de alta gama. Além de diversos equipamentos de gravação de alto custo, um piano de cauda pode custar mais de 170 mil dólares americanos. Vamos calcular quanto custaria importar 36 pianos de alta gama. Isso resulta em uma quantia impressionante de 6.120 dólares americanos. Zero. Bem, se me perguntarem, acho isso um luxo. Sabiam que Kim Jong-un tem sua própria banda particular de 13 integrantes, composta exclusivamente por violinistas mulheres? Um antigo amigo de Kim Jong-un, o ex-jogador de basquete Dennis Rodman, revelou que o líder supremo é muito fã de música e adora tudo relacionado ao gênero. De cantar karaokê a ouvir sucessos dos anos 80 e assistir a shows de K-pop, segundo ele, eles adoram a música americana dos anos 80. Eles fazem karaokê com essa música. Ele tem uma banda de 13 garotas com violinos. Ele pega um microfone e elas tocam o tempo todo. Ele adora The Doors e Jimi Hendrix. Músicas antigas. Quando fui pela primeira vez, a banda ao vivo tocou apenas 2 músicas em 4 horas, os temas de Rock e Dallas. Seu amor pela música é genuíno, pois em 2018 Kim Jong-un admitiu gostar de K-pop. Ele disse estar profundamente comovido após assistir a um concerto de 2 horas com artistas sul-coreanos em Pyongyang. O concerto que Kim apreciou contou com a participação da popular banda feminina Red Velvet e do cantor Cho Yong-pil. Kim e sua esposa, Ri Sol-ju, acompanharam a música com palmas e Kim posou para fotos com os artistas nos bastidores. Vários palácios. Falando em centavos, e se eu lhe dissesse que Kim Jong-un possui não 1 nem 10, mas 17 palácios espalhados pela Coreia do Norte? Não é surpresa que líderes mundiais tenham múltiplas residências. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha cerca de 3 residências de meio período sem contar a Casa Branca. Isso parece um pouco exagerado, mas é pouco comparado ao que Kim Jong-un possui. Kim Jong-un possui uma série de propriedades impressionantes à sua disposição. Segundo reportagens do The Sun, existem 17 palácios fenomenais usados exclusivamente pelo líder supremo e sua família, e esses palácios são grandiosos, opulentos e luxuosos. Um deles é conhecido como Residência Ryong-song. Também conhecida como Mansão Central de Luxo, foi construída em 1983. Esta é a colossal residência principal do líder supremo. Ele reside aqui com sua primeira-dama, Ri Sol-ju. O complexo possui um quartel-general subterrâneo para tempos de guerra protegido por muros com barras de ferro e concreto revestido de chumbo para o caso de uma guerra nuclear. Todo o complexo se estende por 4,5 km² nos arredores de Pyongyang. Para efeito de comparação visual, tem aproximadamente o mesmo tamanho que o aeroporto de Heathrow em Londres. Essa propriedade é como uma cidade inteira em si mesma. Possui uma estação de trem particular, um hipódromo, diversas instalações recreativas e até 3 lagos artificiais. Dennis Rodman compara a residência de Kim a Ibiza. Ele contou ao The Sun sobre uma semana de excessos hedonistas na ilha em 2013. A ilha de Kim é incrível, disse Rodman. É como ir ao Havaí ou a Ibiza, só que ele é o único que mora lá. Ele está sempre rodeado de 50 a 60 pessoas, gente normal bebendo drinks e rindo o tempo todo. Se você beber uma garrafa de tequila, vai saber que é a melhor tequila.
tudo o que você deseja, ele tem o melhor. Algumas das instalações da residência Ryeong-song incluem salões de banquetes à beira do lago, uma piscina de 15 metros de largura e 50 metros de comprimento, com um tobogã gigante, pista de corrida e campo de atletismo, spa e sauna, estábulos e área para equitação, estande de tiro e hipódromo. A menos de 32 quilômetros de distância, Kim possui outra mansão gigantesca, conhecida como Residência Kangdong. A Residência Kangdong é a segunda residência principal do líder norte-coreano. É usada como residência de verão para passar férias ou para festas com funcionários próximos. Assim como a residência Ryeong-song, a Kangdong também possui 3 enormes lagos artificiais e uma estação de trem particular. Há também muitas casas de hóspedes e um jardim encantador. Nesta residência, existem ainda instalações de entretenimento equipadas como boliche, tiro ao alvo e patinação, estábulos, uma pista de corrida e um campo de futebol. O líder supremo possui ainda outra propriedade à beira-mar na costa leste do país. Esta é chamada de Residência Wonsan. Dizem que é mais extravagante e suntuosa do que as residências Ryeong-song e Kangdong. Especula-se que tenha cerca de 4 hectares. A residência Wonsan abriga uma variedade de vilas particulares, praias e um grande galpão para barcos construído no final da década de 2000 de acordo com fotos de satélite disponíveis publicamente. Esta residência está conectada a um enorme estádio esportivo e um parque aquático. O terreno da residência possui 10 vilas separadas, um porto privativo, uma quadra de basquete e um teatro. Ele possui mais 14 residências impressionantes como esta. Cinema particular. De fato, o fruto não cai longe da árvore. Kim Jong-il, o antigo líder supremo da Coreia do Norte, tinha uma forte obsessão por filmes e cinema, tanto que ele possuía mais de 30 mil fitas VHS e DVDs de grandes sucessos de Hollywood, como Titanic, Gladiador e Godzilla, para citar alguns. O valor estimado dessas fitas VHS e DVDs gira em torno de $600 mil. Ele era particularmente obcecado por tudo relacionado a James Bond, assistindo a todos os filmes da franquia e idolatrando Sean Connery. Ele até incluía Elizabeth Taylor entre suas atrizes favoritas. Kim Jong-un compartilha a paixão do pai e, como resultado de seu amor por filmes, construiu um impressionante teatro particular com 1000 lugares para o seu entretenimento e o de seus aliados mais próximos. Contratar os Harlem Globetrotters. Às vezes, possuir bens materiais não faz jus à riqueza que você acumula, mas pagar por uma experiência pode revelar o quão rico você é. No caso de Kim Jong-un, ele contratou os Harlem Globetrotters. Os Harlem Globetrotters são um time americano de basquete de exibição. Eles combinam atletismo, teatro e comédia em seu estilo de jogo. Em 2013, o ditador de 39 anos convidou os jogadores de basquete mundialmente famosos para uma partida de exibição contra a seleção da Coreia do Norte. Para levar os Globetrotters para jogar nos EU, você deve ter um orçamento de cerca de $75 mil, e essa taxa padrão não inclui acomodação e passagens aéreas. Kim adora basquete. Tanto que em 2019 pediu que os EUA enviassem jogadores de basquete famosos à Coreia do Norte como parte de um acordo de desnuclearização proposto. Segundo ele, o objetivo era normalizar as relações entre os dois países. Mas todos sabemos que isso se deve ao seu amor inabalável pelo esporte, visto que a maioria de suas mansões possui 1 ou 2 quadras. Kim Jong-il também era um apaixonado por basquete. Aliás, Dennis Rodman revelou ao TMZ Sports que em 2000 Kim Jong-il solicitou que os Estados Unidos enviassem Michael Jordan à Coreia do Norte. O antigo líder supremo queria muito Michael Jordan, mas foi impedido por seu herdeiro. A então secretária de Estado Madeleine Albright presenteou os norte-coreanos com uma bola autografada pelo hexacampeão da NBA. Em suas palavras, basicamente, ele perguntou primeiro a Michael Jordan, e Michael Jordan disse não. Então ele perguntou sobre mim e eu disse que sim. Foi assim que tudo começou: jatos particulares, aviões blindados, trens e automóveis. Neste momento, a única pessoa que Kim Jong-un está tentando superar é ele mesmo.
porque qualquer um que tente competir com ele deve saber que esse é um beco sem saída. Você sabia que o avião particular do presidente dos Estados Unidos se chama Força Aérea? Ben Kim Jong-un tem um jato particular que ele chama de Força Aérea 1. Obviamente, Kim Jong-un tem um bom senso de humor. Seu avião da Força Aérea é o Ilyushin Il-62. O Ilyushin Il-62 é uma das maiores conquistas da história da aviação russa. O avião possui cinzeiros de cristal e sofás de couro e disse que custa cerca de 1,5 milhão de dólares. Em vez de 200 passageiros, transporta apenas o autocrata e seus assessores de confiança. A manutenção e os hangares dessas aeronaves custam uma fortuna. Curiosamente, a família Kim não viaja de avião. Eles usam os trilhos. O pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, tinha aerofobia. Então, em vez de voar, ele recorria aos trens. Ele possuía 90 vagões de trem de luxo. Isso inclui um vagão-restaurante, um vagão-conferência colossal, vários salões e uma cozinha totalmente equipada que atendia a diferentes tipos de culinária. Kim herdou tudo isso de seu pai e até redesenhou parte do interior. Um dos vagões tem poltronas de couro rosa macio e o antigo vagão-conferência de seu pai agora tem painéis brancos modernos. Infelizmente, Kim Jong-il morreu em um trem e o trem blindado está no mausoléu de Kun Susan, avaliado em 900 milhões de dólares, onde seu corpo foi embalsamado. Ao lado de seus óculos escuros, dos sapatos plataforma de bico fino que ele usava nas últimas décadas de sua vida e de um MacBook Pro aberto sobre sua mesa, existem 20 estações de trem privadas espalhadas pelo país que somente o trem de Kim Jong-un tem permissão para usar. Ele usou seu trem para visitar a Rússia, a China e o Vietnã, bem como sua rede de palácios e centros de comando, alguns dos quais localizados no subsolo. Durante essas viagens, são tomadas medidas de segurança rigorosas para garantir a proteção da família. 2 trens de guarda são lotados de guarda-costas, um na frente e outro atrás, para garantir que a rota esteja livre e segura. Helicópteros fornecem cobertura aérea, enquanto o trem percorre uma rede de cerca de 20 estações privadas, usadas exclusivamente por Kim. O trem também pode transportar a Mercedes blindada de Kim, às vezes acompanhada por outro veículo blindado que carrega seu banheiro móvel pessoal. Não podemos falar de luxo sem mencionar a frota de carros do líder supremo. Kim Jong-un adorava carros luxuosos. Disse que sua coleção de supercarros vale cerca de 20 milhões de dólares. Ele possui mais de 100 carros em suas garagens, incluindo um Audi R8 de 162 mil dólares, um Range Rover de 100 mil dólares e um Rolls-Royce Phantom blindado que custa mais de 500 mil dólares. É claro que Kim Jong-un tem um favorito, a limusine Mercedes-Maybach. Quando quer chegar em grande estilo, ele usa sua limusine Mercedes-Benz. Elas são blindadas e custam cerca de 1,6 milhão de dólares americanos. Kim Jong-un também possui outros carros esportivos e de corrida. Ele possui uma frota de mais de 100 carros de luxo. Dirigiu o Rolls-Royce Phantom de 500 mil dólares americanos para seu encontro com Mike Pompeo, ex-diretor da CIA, Barcos e Iates. Se você acha que já viu uma vida muito luxuosa, espere até ver a beleza do iate Princess de Kim Jong-un. Em 2013, Kim Jong-un utilizou um iate de luxo de 29 metros avaliado em 7 milhões de dólares americanos para navegar pela costa leste da Coreia do Norte durante uma visita de reconhecimento de 10 dias a uma estação pesqueira. Kim e seus principais generais foram vistos desembarcando do iate, um luxuoso Princess Yacht de 29 metros 95 metros. Pertence ao grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, mais conhecido como LVMH, um conglomerado multinacional francês especializado em artigos de luxo, o mesmo grupo que controla empresas como Louis Vuitton e Christian Dior. Trata-se de uma embarcação britânica a motor com 3 amplos decks, cozinha, um salão espaçoso, área gourmet, sala de jantar para até 10 pessoas, cabine cozinha completa e 4 quartos.
Acomoda confortavelmente até 8 pessoas em suas cabines, e cada quarto possui banheiro privativo. A lenda da NB, a Dennis Rodman, também deu ao filho uma rara descrição de como é o interior do iate de luxo de Kim. Ele descreveu a embarcação de 29 metros como um cruzamento entre uma balsa e um barco da Disney. Imagens de satélite do Reino Ermitão revelam que fora de sua propriedade em Wonsan, há outro iate atracado com cerca de 30 metros de comprimento. Um artigo da NK News sugeriu que Kim Jong-un possui uma frota de jet skis, um barco com toboágua e uma lancha de lazer de 60 metros de comprimento. Uma enorme barcaça para festas na piscina. Uma barcaça particular de 60 metros de comprimento e vários andares é outro luxo ostentoso de Kim Jong-un. Essa barcaça tem o comprimento de uma piscina olímpica com toboáguas em espiral na extremidade superior e um enorme lounge de 2 andares nos bastidores. Um dos gourmets mais conhecidos de Kim Jong-il, chamado Ferlanes, contou uma história sobre uma festa na piscina a bordo de um barco e foi uma experiência incrível. Ele disse: "O Sr. Ulm, o assessor designado pelo regime para Ferlanes, me disse para me preparar porque no dia seguinte iríamos cozinhar à beira-mar em um barco. Quando expressei minhas dúvidas sobre isso, ele me interrompeu com seu sorriso habitual e me disse para não me preocupar. Na manhã seguinte, um barco a motor com cabine salão e cozinha no convés superior foi enviado para nos buscar como um táxi aquático particular. Na popa estava escrito Capri, Miami, Flórida. Os mistérios da política internacional. Navegamos em alta velocidade por cerca de meia hora ao som lânguido da música coreana, passando pelas ilhas e ilhotas que formam um arquipélago em frente à base. Finalmente, uma espécie de parque de diversões flutuante semimóvel surgiu diante de nós, capaz de ancorar em locais diferentes a cada dia. Era composto por 2 toboáguas que desembocavam em uma piscina. Do outro lado da piscina havia um prédio de 2 andares com um mirante no telhado. Duvido que até mesmo o diretor e roteirista italiano Federico Fellini pudesse ter concebido algo de tamanha magnitude. Não nos aproximamos desse parque de diversões flutuante e nossos guias até tentaram nos impedir de ficar olhando para ele. Chegaram ao ponto de fisicamente, embora em parte em tom de brincadeira, virar nossas cabeças para o lado com as mãos. Cerca de 800 metros adiante, encontramos um grande navio ancorado no mar. O coração deste transatlântico era, sem dúvida, uma cozinha totalmente equipada com enormes janelas, com vista para o mar onde teríamos o prazer de trabalhar. O parque de diversões foi reformado em 2002, 2009 e 2019. Comida e bebida. Kim Jong-un tem um gosto refinado para as coisas boas da vida, e isso inclui seu apetite. Após a cúpula de Hanoi, da qual Kim participou em 2019, ele trouxe seus próprios chefes e garçons e preparou lagostas, caviar, carne wagyu e foie gras deliciosos. Se o dinheiro pode comprar Kim Jong-un, certamente tem. O chefe Paul Smart, que cozinhou para o líder norte-coreano e para o presidente dos EU, a Donald Trump, durante a cúpula no Vietnã, afirmou que o líder supremo tem um paladar refinado. Ele disse que a equipe norte-coreana havia lhe contado previamente sobre os pratos favoritos de Kim e que eles mesmos levaram os ingredientes, alguns deles de alta qualidade. Kim é conhecido por ter gostos culinários extremamente refinados. Em 2016, ele teria encomendado quase $67 mil americanos em queijos caros só da Itália. Kim estudou na Suíça, onde desenvolveu o gosto por uísque Johnny Walker e queijos franceses, mas gastar $67 mil americanos apenas em queijo é algo intrigante. Além disso, o jornal The Sun revelou que ele também gastou 59 mil libras esterlinas em chicletes. Kim também é um grande apreciador de bebidas. Em 2016, ele teria importado quase $1 milhão americanos em café brasileiro. Em 2015, ele importou 155 mil libras esterlinas em uísque da Alemanha, Dinamarca e Geórgia, e 2 mil libras esterlinas em rum da Alemanha e Dinamarca.
Além disso, importou 6.764 libras em gin da Alemanha e 108 mil libras em vodka da Rússia e dos antigos estados soviéticos da Geórgia e Bielorrússia. Ele também importou 22 mil libras em bebidas alcoólicas, sendo 9 mil libras provenientes da França. Foram gastos 219 mil libras em vinhos e champanhes de países como Itália, Bulgária e Macedônia. Ele também gastou 134 mil libras em vieiras da China. Nem consigo imaginar como deve ser o cômodo ou palácio onde tudo isso está armazenado. Há relatos de que Kim Jong-un chegou a beber 10 garrafas do famoso vinho francês Bordeaux em uma única noite. O preço normal de uma garrafa de Bordeaux gira em torno de $1.000 americanos, então 10 garrafas somariam $10.000 americanos. Cavalos caríssimos. Todos sabem que o presidente russo Vladimir Putin é apaixonado por cavalos, visto que ele sempre tira fotos montando um pônei. Kim também é fã. Ele gastou a impressionante quantia de $75 mil americanos em 12 cavalos de raça pura da Rússia. Havia uma foto famosa de Kim Jong-un escalando os picos nevados do Monte Paektu, montado em um majestoso garanhão branco. Essa imagem causou muita controvérsia. No início de 2020, as autoridades norte-coreanas compraram mais 2 desses garanhões brancos por $23.400 americanos, segundo uma reportagem do Moscow Times, o que significa que cada cavalo custou ao regime quase $12 mil americanos, uma despesa enorme para um país que enfrenta escassez de alimentos. Entre 2010 e 2023, foi noticiado que Kim importou pelo menos 138 cavalos da Rússia por um valor total de $584 mil americanos. Estima-se que cerca de 20% de todo o orçamento estadual seja gasto em instalações para abrigar e treinar os cavalos. Relógios. Quando se trata de se vestir menos, é mais para Kim. De vez em quando ele usa um terno preto de botões, mas seus relógios de pulso são de marcas caras. Ele foi visto usando um relógio de pulso automático IWC Portofino que custa cerca de $14 mil americanos durante um teste de míssil. Em outro lançamento de teste de míssil, ele usava um relógio Movado Museum. Em 2010 foi divulgado que ele gastou cerca de $64 mil americanos e em 2 anos esse valor triplicou para cerca de $230 mil americanos. Em dezembro de 2016, ele importou cerca de 100 relógios Rolex novos como presentes para membros da elite do partido. Sua coleção de relógios de pulso custa cerca de $8,2 milhões americanos. Palácio do Sol de Kumsusan. O palácio foi construído em 1976 como salão de assembleia de Kumsusan e serviu como residência oficial de Kim Il-sung. Após a morte de Kim Jong-il, em 1994, Kim Jong-il mandou reformar o prédio e transformá-lo no mausoléu de seu pai. Acredita-se que o custo da conversão tenha chegado à impressionante quantia de $900 milhões. É evidente que a família Kim tem aversão a detalhes insignificantes. O Palácio de Kumsu é o maior mausoléu dedicado a um líder comunista e o único a abrigar os restos mortais dos ditadores da dinastia Kim. Sua fachada é adornada por uma grande praça com aproximadamente 500 metros de comprimento. O interior do palácio é caracterizado por vastos salões, tetos altos, grandes escadarias e decoração opulenta em todos os seus inúmeros cômodos. Para além das câmaras do mausoléu, existem salas que exibem títulos honorários, medalhas e conquistas que cada líder recebeu durante a sua vida. Há também um salão cerimonial com estátuas de cada líder, um salão de lamentações e salas que destacam as viagens realizadas por cada um, tanto no país como no estrangeiro. O palácio também exibe bens importantes, incluindo a carruagem de comboio onde o general Kim Jong-il faleceu, o carrinho de golfe que utilizava em viagens de reconhecimento e até o seu barco que pode ser encontrado exposto no interior do palácio, preservado no seu estado original. Existem fotografias de turistas admirando o Palácio do Sol de Kumsusan. Ele se tornou um ponto turístico, e isso é bastante inovador. Mas será que vale o dinheiro gasto lá?
Os jardins do palácio formam um parque verdejante e bem cuidado com fontes canteiros de flores vibrantes e um fosso onde se podem observar cisnes. O complexo é cercado por uma cerca de granito. É comum ver coreanos tirando fotos profissionais em grupo aqui após a visita ao interior. Campos de golfe particulares. Kim Jong-un vem de uma longa linhagem de jogadores de golfe. Seu pai, Kim Jong-il, certa vez disse que fez 11 buracos em um único dia em um campo de golfe de sua propriedade. E Kim Jong-un deu continuidade ao legado do pai, mantendo campos de golfe particulares de altíssima qualidade. Aparentemente, ele possui mais de um campo de golfe particular, e estes não são nada baratos. Custam cerca de 3 milhões de dólares americanos para serem construídos e cerca de 500 mil dólares americanos por ano para serem mantidos. Disse que cada um desses campos de golfe é cuidado por funcionários nomeados pelo governo. Ri Sol-ju é a esposa do líder norte-coreano Kim Jong-un e a primeira-dama. Claro, ela tem que representar. Apesar de ser extremamente reservada, ela também já foi vista usando uma bolsa clutch da Dior. Seu gosto refinado não surpreende considerando a elegância com que comparece a eventos e compromissos oficiais vestindo peças de grife. Das roupas às bolsas, dos sapatos aos acessórios, Ri Sol-ju sempre se destaca como esposa de um bilionário. Certa vez, Kim Jong-un e sua esposa foram fotografados com uma bolsa Christian Dior de 1.600 dólares americanos. Algumas fontes sugerem que hambúrgueres do McDonald's são transportados diariamente para o Capitólio. Grandes desfiles e festivais também são realizados ao longo do ano. Milhões de dólares foram desperdiçados para agradar Kim e as elites. Em 2017, o jornal The Sun noticiou que funcionários da embaixada norte-coreana de Kim Jong-un foram vistos contrabandeando comida do McDonald's, já que a rede era proibida na Coreia do Norte. Um operário da construção civil que trabalhava em uma propriedade próxima à sede de Kim em Londres disse: "Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Um cara voltou de carro e saiu segurando bebidas do McDonald's. A comida estava disfarçada em uma sacola de supermercado. Acho que era do Sainsbury's, mas as bebidas eram claramente do McDonald's. Eu também já vi pizzas sendo entregues." Harém secreto. Outro dos gastos extravagantes de Kim é seu harém secreto. Acho que não é mais tão secreto assim. Os haréns secretos, ou Kipumjo, como são conhecidos na Coreia do Norte, são grupos de aproximadamente 2.000 mulheres e meninas supostamente mantidas pelo líder norte-coreano para proporcionar entretenimento, inclusive de natureza sexual, a membros de alto escalão do Partido dos Trabalhadores da Coreia, funcionários e suas famílias, bem como ocasionalmente a convidados ilustres. Elas são responsáveis por proporcionar prazer a Kim Jong-un e seus camaradas. O grupo parece ser importante para Kim Jong-un, pois ele gastou até 3,8 milhões de dólares americanos apenas em lingeries para elas em 2016. Seu harém deve estar sempre impecável. Quem são as integrantes do Esquadrão do Prazer? Essas mulheres são uma fonte de entretenimento para o líder supremo e seus oficiais. Segundo o jornal The Sun, algumas delas são divididas em diferentes unidades. Algumas delas cantam e dançam, outras são encarregadas de fazer massagens, enquanto outras são explicitamente destinadas a atividades sexuais. Elas passam por rigorosos exames médicos para garantir que ainda estejam, entre aspas, intactas. Pode-se afirmar com segurança que alguns dos fetiches de Kim Jong-un incluem lingeries sofisticadas, espartilhos sensuais e ligas que devem ser importadas da China, estátuas em sua homenagem. É claro que Kim Jong-un acha que merece uma estátua assim como os ex-presidentes dos Estados Unidos que fizeram algo grandioso pelo país. Então ele decidiu gastar milhões de dólares para construir sua própria estátua de bronze para se homenagear e talvez alimentar seu ego. Aliás, ele também construiu estátuas de bronze para seu pai Kim Jong-il e seu avô Kim Il-sung. No total, as estátuas custaram cerca de 46 milhões de dólares. Antes de construir essas enormes estátuas de si mesmo, de seu pai e de seu avô, também conhecidos como os três Kings Kim Jong-un,
Já havia começado a construir estátuas de seus ancestrais e de figuras políticas importantes nos últimos 5 anos. Ele ordenou que seu próprio exército pessoal de trabalhadores construísse 45 monumentos e estátuas num total de 160 milhões de dólares. Se você tiver a oportunidade de fazer um tour pela Coreia do Norte, provavelmente verá muitas estátuas por toda parte, todas em homenagem a Kim Jong-un. Kim Jong-un pode facilmente ser usado como modelo de gastos extravagantes e opulência. De possuir a melhor frota de automóveis, iates e barcos a vários palácios majestosos e até mesmo comida e bebida requintadas, é difícil não admirar ou invejar o líder supremo. Sua ostentação de riqueza profusa e extravagante chamou a atenção de inúmeros órgãos governamentais e organizações ao redor do mundo. O gosto de Kim pelas coisas boas da vida já era lendário, muito antes de ele se tornar o líder supremo da Coreia do Norte em 2011. É uma tradição de família. Seu pai Kim Jong-il também era um gastador extravagante, mas em comparação com Kim Jong-un, eu diria que ele era prudente. Kim Jong-il rastejou para que Kim Jong-un pudesse voar. Agora que tudo indica que Kim Joo-ae será a sucessora de Kim Jong-un, quão extravagante você acha que ela será? Obrigada por assistir. E me diga nos comentários qual dos gastos de Kim você achou mais extravagante.